Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu já falei aqui antes sobre a minha paixão por batom vermelho, né? A verdade é que foi um batom vermelho que fez eu me interessar por maquiagem há 20 anos atrás. Eu estou me referindo ao Ruby Woo da MAC naquele acabamento retrô mate. De lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive o Ruby Woo, e eu acabei me encantando, me apaixonando por outros batons vermelhos, o que resultou numa pequena coleção da qual selecionei 15 opções para a gente conversar hoje a respeito de tons, subtons, texturas, acabamentos, algumas curiosidades, enfim, tudo o que você precisa saber na hora de escolher o vermelho ideal para você. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. As regras para o batom vermelho são as mesmas que para maquiagem em geral, ou seja, não existem regras, tá? Então o certo é você passar o batom, escolhe ali o tom que mais te interessou, mais te encantou, passa, olha no espelho e vê se ficou bom. Veja se você gostou. Se você gostou, então esse é o batom ideal para você. Por outro lado, se você não é uma pessoa habituada a usar batom vermelho, entender um pouco a respeito de tons e subtons pode ser que te ajude a encontrar logo de cara aquele vermelho que vai elevar a sua autoestima e não vai te deixar insegura. O tom do batom está relacionado à intensidade da cor. Então, o vermelho pode ser intenso, quando ele é marcante, forte. Pode ser aberto, quando é um vermelho bem vibrante e alegre. Pode ser mais fechado, quando a cor é mais sóbria. Pode ser profundo, quando é sofisticado e bem escuro. E pode ser clássico, quando existe um equilíbrio perfeito na tonalidade. A ideia é que o tom deve ser escolhido de acordo com o seu gosto pessoal, enquanto que o subtom depende do seu subtom de pele. Então, assim como os subtons de pele, os subtons do batom vermelho se classificam em quente, neutro e frio. O quente com um fundo mais alaranjado, podendo também ser coral, ou seja, a base é alaranjada e pode ir ali para um coral. O neutro é quando esse fundo não puxa nem tanto para o azul e nem tanto para o laranja, enquanto que o frio é aquele batom vermelho que o fundo puxa mais para o azul, tornando esse vermelho um pouco mais rosado. Tá, mas como identificar o seu subtom de pele? A maneira mais simples que existe é você verificar a cor das veias do seu pulso. Então, se vocês olharem as veias do meu pulso, tem veia que é verde e tem veia que é mais roxa ou azulada. Ou seja, o meu subtom é neutro. Se você olhar seu pulso e notar que suas veias são todas esverdeadas, significa que seu subtom é quente. Por outro lado, se suas veias forem todas roxas ou azuis, significa que o seu subtom é frio. E agora, bora para as demonstrações. Eu vou usar diversos batons aqui com vocês, dizer quais são os tons e subtons de cada um e vou iniciar essa demonstração com os batons de subtom quente, ou seja, aqueles que têm uma base alaranjada e pode puxar ali mais para o laranja ou para o coral. Então, vou iniciar com o batom vermelho da Elizabeth Arden, que é esse maravilhoso aqui, vermelho vibrante, aberto, com um fundo coral, né? Se hoje em dia a gente relaciona o batom vermelho ao poder feminino, força, personalidade, é em razão de uma mulher chamada Elizabeth Arden, que no início do século XX revolucionou a indústria da maquiagem e também fez com que o batom vermelho fosse bem visto pela sociedade. Antes dela, o batom vermelho passou por diversas fases. Então, desde Cleópatra, que já passava pigmentos vermelhos, né, nos seus lábios, na Idade Média o batom vermelho passou a ser mal visto, a Igreja Católica condenava, né? Mas no início do século XX estava acontecendo o movimento sufragista, que era a luta das mulheres pelo direito de voto. Então, em 1912, Elizabeth Arden desfilou junto com as integrantes do movimento sufragista lá em Nova York. Esse foi um evento marcante na história, né, dos direitos das mulheres, e ela distribuiu batons vermelhos a todas as mulheres que participavam dessa passeata. Elas usaram o batom e desde então o batom vermelho vem sendo relacionado a poder feminino, né? Então esse daqui é o Statement Red da Elizabeth Arden. Batom vermelho com um tom aberto, vibrante e subtom quente, puxado aí para um coral. Vou aplicar nos lábios também. Eu não aplico batom vermelho nos lábios sem antes
um contorno labial, tá? Eu não tenho contorno labial que dê certinho com esse batom. Meus contornos são ou com fundo azulado ou com fundo laranjado. Como esse tem fundo coral, eu não tenho. Então, eu vou misturar um contorno labial vermelho com fundo alaranjado, que é esse 999 da Dior. E depois, por cima, eu vou aplicar um rosinha. Vocês vão ver que vai ficar coral. Então, vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, o batom vermelho tornou-se um símbolo de força e moral para as mulheres nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o governo incentivou as mulheres a manterem uma aparência feminina enquanto prestavam serviços de apoio nas Forças Armadas. A marca Elizabeth Arden criou tons oficiais de batom como Victory Red para o corpo feminino do exército. O batom era visto como uma forma de patriotismo, coragem e motivação. Agora vamos ao Statement Red. Já no Reino Unido, o governo britânico promoveu a ideia de beleza como dever. O batom vermelho ajudava a manter a moral e a sensação de normalidade. Marcas locais produziram tons acessíveis usados por trabalhadoras, voluntárias e integrantes do corpo feminino auxiliar do exército britânico. Nos dois países, o batom vermelho funcionou como símbolo de resistência, identidade feminina e apoio emocional durante a guerra. Então tá lá, primeiro o batom devidamente aplicado para que vocês consigam identificar um batom vermelho com o fundo quente puxando para o coral. É um dos meus batons preferidos. Na verdade, todos da lista aqui, gente, eu não consigo escolher assim, esse é o meu preferido. Eu escolhi meus 15 preferidos para trazer aqui para vocês, tá? Com relação à transferência desse batom, como ele não é um mate, eu acho que ele fica ali num semi-mate, eu acho que ele transfere um pouquinho, tá? Pelo menos no início. Depois de um tempo, ele até dá uma secada e permanece bem. Mas o fato dele transferir não faz com que ele fique falhado. Então, ele deixa bastante resíduo no lábio, assim. Então, ele vai saindo aos poucos e o resíduo vai ficando. Então, você não fica com aquele lábio todo falhado. Eu amo os batons da Elizabeth Arden e tenho que dizer, é muito perfeito, olha isso. Com relação à embalagem desse batom, o fecho é de imã, é uma embalagem bonita, parece um alumínio assim, prata com dourado. A bala tem o símbolo aqui, né, da Red Door, que isso aqui, esse símbolozinho, é uma porta vermelha. E quando ela abriu sua primeira loja lá em Nova York, a porta era vermelha. Então, o batom mais icônico deles, na verdade, se chama Red Door. Mas eu não tenho ele, tá? Eu tenho Statement Red e entre outros, mas o Red Door eu não tenho. Aliás, não sei por que eu não tenho. Preciso resolver essa situação. O segundo batom que eu escolhi para mostrar para vocês é esse da Estée Lauder. Tem essa embalagem de fecho magnético, chiquérrima, dourada. Essa é a cor desse batom. Então percebam que esse é bem fácil de identificar, o subtom, né? Um subtom quente que puxa bem para o laranja e também é fechado, né? Um tom mais terroso. Esse tom aqui fica muito legal para quem tem subtom oliva, tá? Eu não falei do subtom oliva porque ele é mais difícil de identificar. A melhor forma de descobrir se realmente você tem esse subtom oliva é experimentar uma base que tem o subtom oliva. Eu já falei aqui das bases da Sephora Collection, né, as novas, que eu gostei muito, é uma base excelente, não é cara e tem várias opções de cores com o subtom oliva, tá? Então, se você tem curiosidade, quiser testar, vai numa Sephora e vê lá se alguma dessas bases dá certo aí com o seu subtom de pele e aí você descobre se o seu subtom é oliva ou não. Para aplicar esse batom, eu vou usar o contorno labial da MAC, o Chili Remedy, e é este daqui. O acabamento desse batom é mate, tá? Uma textura, assim, muito aveludada, muito fácil de passar, construível. Quando passa uma camada, ele não dá uma cobertura total, então se você quiser uma cobertura mais ali translúcida, ele oferece isso, mas é construível e também dá essa pigmentação maravilhosa e total na boca. E aí, como vocês podem ver, claramente um batom de subtom quente, né, que puxa pro laranja, mas com um tom fechado e terroso. Acho muito elegante.
Esses batons são refiláveis, tá, gente? Então, uma vez que você compra a embalagem, depois é só comprar o refil e sai mais barato. E eu já ia esquecendo de fazer o swatch. Então, perceba que subtom quente que puxa para o coral e subtom quente que puxa para o laranja. O terceiro batom é também da Estée Lauder, tá? É o Red Ribbon. Eu mostrei ele aqui já em um vídeo, né? Ele veio em um kit de batom de edição limitada, então é uma fórmula diferente daquela que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu já estou com o contorno labial, usei o 999 da Dior e vamos aplicar pra falar mais a respeito dele. Ele é vibrante tanto quanto o primeiro, mas ele tem o fundo alaranjado. Então, quente, vibrante, de fundo alaranjado. Lembrando que eu comprei esse aqui num kit que vieram 5 batons pelo preço de 2. Então, a embalagem é mais simples, mas dourada e bem bonita também. Com relação ao batom em si, um acabamento cremoso, acetinado, né? Bem confortável de usar, extremamente pigmentado, vocês viram ali a passada, é muito fácil a aplicação. Tem boa durabilidade, apesar de ser um batom acetinado. É claro que transfere, todos os batons acetinados, pelo menos os que eu conheço, eles transferem. Então, se eu não tirar o excesso e tomar água, vai sair ali no copo, tá? Vai saindo com o tempo, conforme a gente vai comendo e tal. Mas é excelente qualidade. Então, na medida do possível, sim, ele tem uma boa durabilidade. E também naquela pegada de conforme vai saindo, ele não fica uma cor falhada, ele deixa resíduos no lábio. Eu já tinha a fórmula de edição limitada deles do ano passado, que eu comprei, e esse ano comprei novamente, porque realmente é uma fórmula que eu gosto muito, né? Quando a gente usa um batom com um fundo mais quente, o dente dá a impressão de que é mais amarelado. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, né, pra vocês verem como que é. E depois vou mostrar com um batom de fundo frio pra vocês verem como fica muito mais branco o dente, né. Isso é um critério pra muita gente. Muitas vezes as pessoas preferem o batom com um subtom frio pra ficar com o dente com um aspecto mais branco, mas eu confesso a vocês que eu não tô nem aí. E já ia me esquecendo também de fazer aqui o swatch, né. Então, pra vocês compararem. Tom vibrante com subtom quente coral e tom vibrante com subtom quente alaranjado. Cada batom que eu passo, gente, eu não tenho vontade de tirar. Esse tá sendo o maior desafio pra mim nesse vídeo, ter que tirar os batons. Que eu amo tanto eles, dá vontade de ficar o dia inteiro assim, dormir, acordar, tomar banho. O quarto batom que eu escolhi é o Nightlife da Shiseido. É este daqui. Um batom mate num tom de vermelho vibrante e subtom quente alaranjado. Esse batom da Shiseido também tem o fecho magnético, tá? Deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. É um dos batons de textura mais confortável que eu tenho. Uma vez que você aplica, ele parece assim Parece que você passou um pozinho no lábio. Eu não sei muito bem como explicar a sensação. Você quase não sente o batom no lábio, é meio que isso, tá? Vamos aplicar aqui pra vocês verem. Eu tô com o contorno 999 da Dior. E já vou fazer o swatch comparativo. Então, tá lá. Esse da Shiseido, eu acho ele bem semelhante ao Red Ribbon da Estée Lauder, né? Com a diferença de que ele tem o acabamento mate e o Red Ribbon tem o acabamento acetinado mais cremoso. E tá lá nos lábios. Olha aqui, belíssimo, extremamente confortável. Comprei esse batom não faz muito tempo, tá? Eu comprei depois que eu fiz aquele vídeo da Shiseido, que eu acabei querendo usar uma tonalidade vermelha e eu não tinha. E, enfim, acabei aproveitando que ele ainda estava na promoção. E aí eu acabei optando por essa cor mais quente, com fundo alaranjado. Achei lindo. Vibrante. Adoro. O próximo batom é o icônico 999 da Dior. Esse aqui na versão acetinada. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal a versão mate desse batom, tá? Esse daqui é o acetinado. E agora a gente começa a entrar nos batons de subtom neutro, mas ele não é
totalmente neutro. Eu diria que ele é um neutro que puxa levemente, ligeiramente para o laranjado. O que isso significa? Significa que essa leve puxada para o laranja não prejudica o caráter universal desse batom, tá? Esse batom, ele é icônico no mundo da maquiagem, né? Todo mundo é apaixonado por essa tonalidade, porque ela dá certo com diversos tons e subtons de pele, tá? Então, é um batom aí que não tem como errar. E, obviamente, eu estou novamente com o contorno 999 da Dior, que é exatamente a cor desse batom aqui. Esse batom é um luxo, né, gente? Olha que lindo. Ele começa a entrar ali nos tons neutros, mas se olhar com atenção, principalmente se comparar ele com os batons que são neutros de verdade, puramente neutros, a gente consegue notar que ele puxa ligeiramente pro laranja, tá? A textura dele é muito luxuosa, ele tem um cheiro muito gostoso. A embalagem é refilável, então tira aqui assim, né? Deixa eu mostrar. Então, uma vez que comprou a embalagem completa, depois é só comprar os refis e fecho magnético. É um batom que tem uma excelente durabilidade, embora, por ser acetinado, também vai transferir no copo de água, vai começar a sair se você começar ali a comer alguma coisa, tá? Mas na mesma pegada dos outros batons que eu falei, ele sai aos poucos, não fica todo falhado, enfim, belíssimo e eu super recomendo. Com relação ao tom, esse é o tipo de batom que a gente classifica como clássico, absolutamente equilibrado. E tá lá o swatch comparativo. Então, os batons até aqui com fundo quente e aqui já começa então um tom com subtom neutro. A próxima opção é mais acessível. Eu escolhi esse da L'Oréal, que é o Red Passion. E olha que belíssimo esse batom, gente. Como vocês podem ver, um vermelho intenso e o subtom dele é neutro, completamente neutro. De contorno labial, eu vou usar o Cherry on Top da Essence. E agora vamos para o Red Passion da L'Oréal. Gente, que batom lindo. Vermelho sangue, né? Vermelho puro. Esse batom é muito legal para as épocas festivas aí, Natal, Ano Novo, enfim, porque ele tem pequenas partículas de brilho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí do vídeo, eu espero que sim, porque é muito, muito lindo. Um batom de acabamento acetinado, extremamente confortável, com excelente durabilidade. A L'Oréal é uma marca acessível, excelente, excelente qualidade, né? Eu amo. Olha que lindeza. Agora vamos fazer o swatch para vocês compararem. Esse aqui você não consegue identificar nenhum fundo de cor, é só o vermelho. Então esse é um batom que dá para qualquer tom ou subtom de pele, tá? É extremamente acessível, a embalagem é dourada, bonita, mas mais simples, né? Não é magnética. Então, se vocês não querem gastar muito dinheiro com batom e querem um vermelho de qualidade, e isso eu tô falando para independente do tom ou subtom de pele que você tem, essa aqui é uma das minhas recomendações. Só que lembrando que ele tem pequenas partículas de brilho, né? Como eu já disse antes, é um batom mais festivo. Com relação ao tom, esse é um vermelho intenso, tá? Você vê que ele é mais forte, mais marcante. Mas se você quer um batom neutro que seja acessível num acabamento mate, a gente tem também, e também é da L'Oréal. Estou me referindo a este belíssimo aqui, na cor 336. Olha isso, gente. Que lindo que é esse batom. Ele tem um subtom neutro também, mas ele não é intenso como anteriormente. Ele é mais profundo, um pouco mais escuro.
Vejam vocês se isso não é a representação da sofisticação, gente. Eu acho muito lindo esse vermelho, assim, mais profundo, né? Mais escuro. Olha isso. Um mate bem aveludado, bem confortável, fácil de aplicar. Eu não sei como eles conseguem fazer produtos tão baratos, assim, com essa qualidade tão alta. De verdade. E com relação ao subtom, vocês percebam que não puxa nem pro laranja e nem pro rosa, é absolutamente neutro, uma cor que dá certo aí com diversos tons e subtons de pele, tá? Com relação à embalagem, ele tem esse formato mais fininho e mais comprido, né? Não é magnético, é só de encaixar. E eu tenho uma crítica só com relação a essa embalagem, que é toda emborrachada, tá? Eu não gosto de produtos com embalagem emborrachada, porque isso prejudica a durabilidade da embalagem, não do produto, mas da embalagem. Ó, pra vocês verem, essa mesma aqui minha, ela começa a grudar, gruda glitter, gruda tudo. E com o tempo isso piora, parece que ela derrete, fica toda melada. Não gosto da embalagem desse batom, mas a bala dele é de um formato que facilita a aplicação, é super fácil de aplicar nesse formato aqui, tá? Então, no quesito qualidade do produto em si, não tenho o que dizer, é um batom magnífico. Novamente, se você é uma pessoa que não quer gastar muito e quer ter um bom batom, um batom de qualidade, eu tô falando isso para qualquer subtom de pele aí, essa daqui é uma excelente opção. Vou fazer o swatch. Então, aqui no swatch, percebam como o tom desse é mais profundo, né? Mais escuro, enquanto que o anterior é mais intenso. Mas ambos com o subtom neutro. E agora eu preciso falar pra vocês, gente, que eu tô tentando tirar esse batom e ele não sai. Parece que eu tatuei meu lábio. Acho que eu vou ter que tirar com demaquilante. Olha isso. Aqui. Não que os outros saiam fácil, mas esse daqui, meu Deus. Eu vou ter que passar demaquilante. Eu lembrava que ele tinha uma excelente durabilidade, eu não lembrava que era tanto assim. Vou passar demaquilante e já volto. Mas se você quer um batom que seja neutro, tom clássico, mate e acessível, tem também. E a minha recomendação para esse fim é este daqui da Maybelline. É o On Your Empire, nessa cor belíssima. Pera lá. Nessa cor belíssima. Detalhe, eu já passei o contorno labial e dessa vez eu optei pelo Never Too Much, que é um pouco mais claro do que o que eu tava usando antes da Essence, tá? Olha que batom maravilhoso, gente. O tom absolutamente equilibrado, clássico, não é muito aberto, nem muito fechado, nem muito intenso, nem muito profundo, né? Subtom neutro. A hora que passa, ele é muito cremoso, então é fácil de aplicar. Mas depois ele seca e fica um acabamento mais mate. O batom depois que seca, gente, a transferência dele é mínima, tá? Você pode ficar tranquila que ele vai durar muito, muito tempo aí nos seus lábios. Enquanto ele seca aqui, para eu fazer o testezinho ali de transferência, vou fazer o swatch, pra vocês poderem comparar. Então, esse aqui é o Maybelline, com um tom de vermelho clássico, né? Bem equilibrado, subtom neutro. E agora vamos fazer um testezinho aqui de transferência. Olha isso, quase nada de transferência. Se vocês gostarem mais do tom clássico, essa daqui é, na minha opinião, a melhor opção acessível que existe no mercado, tá? O próximo é o Russian Red da MAC, que é esse vermelho profundo, que tem um subtom que puxa levemente pro frio. Esse daqui é o Matte Maximal, né? Que é um mate muito confortável da MAC.
E a minha versão é a mini, porque sempre que eu tenho oportunidade de comprar produto de maquiagem em versão mini, eu prefiro. Eu estou com o mesmo contorno labial anterior, tá? Aqui daria certo também o Cherry on Top da Essence, tá? Mas eu, enfim, acabei passando o outro, que é o Never Too Much. Bom, então o acabamento mate do MAC Maximo, né? Eles chamam de Silky Matte, né? Que é um mate sedoso. Ele não é extremamente seco como era antigamente o Retro Matte. Então, um mate bem confortável de ser usado, tem uma boa durabilidade, longa duração. Eu acredito que esse batom seja conhecido aí da maioria que está me assistindo, né? Vou fazer o swatch para vocês poderem comparar. Embora tenha um subtom neutro, ele puxa um pouquinho, levemente mais para um tom rosado. Ainda assim, é um tom que dá certo com diversos tons e subtons de pele, tá? Porque isso não tira a característica de ser um vermelho neutro, né? Puxar ligeiramente pro frio, não tira essa característica. O próximo da lista é o Prada Hyper Matte, na cor R28 Fuoco. Essa daqui é a embalagem dele, todos os detalhes. E vamos à cor desse batom, que é a coisa mais linda. Um vermelho intenso, neutro, com fundo ligeiramente rosado, ou seja, ligeiramente frio. Acabamento mate, tá? Como o nome já diz, Hyper Matte. Estou com o mesmo contorno labial que usei anteriormente, tá? Bom, esse batom eu já mostrei ele aqui antes no canal, tá? Ele é uma aquisição mais recente e está ali nos meus top 10 do batom. Vou mostrar 15 aqui, esse aqui eu já adianto que está no meu top 10. Ele tem uma excelente durabilidade, essa pigmentação dele é linda e fácil de aplicar, embora o mate dele seja extremamente aveludado. Ele me lembra muito a cor e a textura do Ruby Woo antigo, que foi o primeiro batom vermelho que eu tive. Com o diferencial de que ele é de fácil aplicação, tá? E ao longo das horas ele também não vai ficando muito seco, esturricado, a ponto de deixar a boca desconfortável, né? O Ruby Woo tinha esse problema. O Ruby Woo novo está nessa lista também, eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou comparar as cores, tá? Do antigo com o novo e vocês vão entender do que eu tô falando. Esse batom da Prada é muito semelhante ao Ruby Woo antigo, que na minha opinião é mais bonito que o atual, embora não tenha o mesmo conforto, né? Porque agora é o mate, o Silky Matte, né? Que eles chamam, e antes era o Retro Matte. Vamos fazer o swatch comparativo. Então, vejam só, esse aqui é o da Prada, um vermelho mais intenso com o subtom neutro a frio. Observando com relação à embalagem que ela é refilável, né? Quando temos os batons mais caros, já começamos a ter também essas vantagens. E fecho magnético, belíssimo. O próximo é um batom da Anastasia Beverly Hills, o Royal Red. É um vermelho intenso, subtom neutro a frio. Mais uma opção aí de neutro, que vai bem com todos os tons de pele. Eu tô com o mesmo contorno labial que eu usei antes, tá? Percebam que o subtom desse aqui ainda tá ali na esfera do neutro, mas já é um pouco mais frio que o anterior, que o da Prada, tá? Você consegue notar um pouquinho mais uma tonalidade rosada nele. Discreto, mas tá lá. É muito fácil de aplicar esse batom, gente. Muito macio. Vamos lá. Olha que vermelho intenso, maravilhoso, né? Nossa. Muito chique. Um conforto de usar. Na verdade, eu diria que ele é um semi-mate, tá? Classificado como mate, mas ele tem ali uma certa luminosidade. Acho que vocês conseguem perceber bem daí. Tem uma boa durabilidade, tá? Não vai ali resistir à comida, à bebida, enfim.
mas tem uma boa durabilidade e é muito, muito, muito confortável de usar. Vamos fazer o swatch. Começar a me afastar um pouco aqui, né? Para pegar todos esses batons. Vermelho intenso, subtom neutro a frio, acabamento semi-mate. Nossa, que batom lindo. Tá doido. A embalagem desses batons da Anastasia é muito linda. Ela não é uma embalagem magnética, né? É de encaixe, assim, mas é um batom pesado. É engraçado que olhando assim, você não dá nada pra ela, né? E agora vamos para os batons de subtom frio, que é a preferência da maioria, né? Para esses batons, eu vou usar o contorno Classic Red da Essence. Não sei se vocês conseguem perceber, espero que sim, mas como ele é um vermelho rosado, né? E vamos falar agora sobre o Velvet Ribbon da Lisa Eldridge, que é esse batom aqui, super cobiçado no universo da maquiagem, tá? Esse batom já é considerado um clássico dos batons vermelhos. Não é à toa, é um batom muito, muito lindo, gente. Só que normalmente as pessoas falam que esse batom tem um subtom neutro, e eu discordo, tá? Na minha opinião, é bem evidente que esse batom tem um fundo frio, tá? Ele tem um fundo bem azulado, deixa ele com um aspecto mais rosado e ainda assim atende vários tons e subtons de pele, como eu já falei pra vocês. Não existem regras pra isso, tá, gente? Passou no lábio, gostou? Não importa muito qual é o tom, qual é o subtom. E esse é um batom que me parece que agrada a muitas pessoas por aí. Tanto é que ele é muito, muito famoso, né? Então, vou aplicar aqui pra vocês verem como é essa belezura. Ó, quando passa assim mais fraco, vocês conseguem ver como ele é bem rosado, assim, o fundo dele? É absolutamente frio. Então tá lá, gente, olha que batom belíssimo. Não tem como não se apaixonar por um vermelho desse, né? Esse é um daqueles produtos que são muito famosos e que faz jus à fama. Se vocês ainda não conhecem os batons da Lisa Eldridge, se tiverem a oportunidade, eu aconselho que vocês passem a conhecer. São batons muito confortáveis, tá? Textura absolutamente aveludada, fácil de aplicar, fácil de usar, um luxo. E a cor não tem nem o que dizer, né? Nossa, muito lindo. Eu não gosto de dizer assim, eu gosto mais de batons com subtom frio do que de batons com subtom quente. Eu gosto dos dois, mas me parece que quando eu uso os de subtom frio, me dá um calor a mais ali no coração, sabe? Talvez eu goste um pouco mais, sim. É lindo demais. Vocês concordam comigo? Então tá lá, batom da Lisa Eldridge True Velvet Lip Color na cor Velvet Ribbon. O tom é um vermelho intenso com subtom frio. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a questão do dente parecer ser mais branco com os batons, né, com subtom frio. Então, olha só. Vou colocar aqui do lado comparando com o batom de subtom quente pra vocês verem a diferença. Batom número 13. Agora vamos para o Ruby Woo da MAC, né? No acabamento Silk Matte. Essa minha versão é a Mini. Ruby Woo é um clássico, né, gente? Todo mundo gosta. E ele também é um tom clássico, na verdade, um tom bem equilibrado. E o subtom frio. O Ruby Woo antigo, Retro Matte, tinha um subtom um pouco mais neutro que essa versão nova, tá? Que o MAC Maximal Silk Matte. Olha que lindíssimo, vermelho clássico, mate, fácil de aplicar, muito lindo. Ai, eu confesso a vocês que fazia muito tempo que eu não usava o Ruby Woo e eu acho que eu não me lembrava que ele é tão lindo assim.
Nossa, que batom belíssimo. A minha versão é a mini, acho que eu já falei, né? Um tom bem equilibrado, né? Então, clássico. Com relação ao subtom, o subtom frio, ele tem um fundo azulado, né? Que deixa ele um pouco mais rosado. Mas ainda assim, por alguma razão, todo mundo gosta desse batom. Vai bem com todos os tons de pele, é por isso que eu falo que não existem regras, tá? Vou fazer o swatch aqui dele, pra vocês compararem. Então tá lá o Ruby Woo, vermelho clássico, subtom frio. Belíssimo. E eu quero comparar ele com o Ruby Woo antigo para vocês verem a diferença. Vamos lá. Vou fazer um swatch comparativo desse lado aqui, tá? Então esse daqui, o Ruby Woo antigo, né, na versão Retro Matte, né? Nossa, gente, como é difícil de passar esse batom. Ele é muito, muito seco. E o Ruby Woo novo. Então, vejam vocês como são diferentes, tá? O Ruby Woo antigo, mais neutro, e o novo, mais frio. O antigo também é mais difícil de passar, porque o mate dele é bem seco, e o novo numa tecnologia que também tem um mate bonito, bem aveludado, mas muito mais fácil de aplicar. E quero também comparar com o da Prada, que eu tenho a impressão de que tem uma cor semelhante ao Ruby Woo antigo. Vamos ver, eu vou aplicar ele em cima aqui do Ruby Woo antigo. Então, o que vocês acham? Ó, esse aqui, o da Prada, o Ruby Woo antigo e o Ruby Woo novo. Eu acho o Ruby Woo novo um vermelho clássico com fundo rosado. O Ruby Woo antigo, um vermelho clássico com fundo neutro. E o da Prada, na verdade, é um vermelho intenso, né? Ele é um pouco mais intenso, com o fundo neutro levemente puxado para o frio. Vamos ao penúltimo batom. Eu selecionei aqui para vocês esse aqui da Estée Lauder, tá? O nome dele é Red Velvet. Esse batom foi edição limitada do ano passado. Então, certamente vocês não vão encontrá-lo mais. Mas eu selecionei ele porque é o único que eu tenho dessa cor e eu queria mostrar pra vocês, tá? Então, esse daqui é um vermelho profundo com toque bordô de subtom frio. Belíssimo! A textura dele é a mesma do que a do segundo batom que eu apliquei da Estée Lauder, tá? Porque a fórmula é a mesma. É a mesma fórmula que eles usam para os batons de edição limitada, mais acetinado cremoso. Ai, essa cor é muito linda, olha isso. Esse batom, embora ele seja cremoso, ele é um tipo de batom difícil de retirar da boca, tá? Então ele vai transferir, ele sai no copo, ele sai quando você estiver comendo, mas ele deixa um fundo, ele deixa resíduo nos lábios, e esse resíduo a gente só consegue tirar com demaquilante. Então ele tem uma durabilidade muito, muito boa. Sou apaixonada nesse batom. E aí a embalagem dele é parecida com a que eu mostrei antes, né? Da edição limitada, que é uma embalagem que não é refilável, uma embalagem mais fina um pouco, mais leve, mas também belíssima. Ainda bem que tá acabando os batons, porque tá acabando o espaço no meu braço, olha isso. Vermelho profundo com toque bordô e subtom frio. Por último, eu escolhi o batom da Pupa Milano, da linha Petalips, na cor 016 Red Rose. Estou vindo novamente com um batom da Pupa que é maravilhoso, excelente custo-benefício. Quem tiver acesso, quem tiver oportunidade ou de ir para a Itália, ou se tiver aí em alguma região do Brasil que vende, vale a pena conferir esses batons, tá, gente? Esse daqui é o vermelho mais frio que eu tenho, por isso o último aqui dessa lista, né? Como o nome já diz, né? Red Rose, então é um vermelho bem rosado, bem frio. Estou com o mesmo contorno labial de antes, tá? O Classic Red da Essence. Muito fácil de aplicar, textura extremamente confortável, aveludada, tá? Tô me aplicando
toda de batom vermelho. Sério, se vocês vissem a minha toalha aqui na mesa, ela era branca. Tá vermelha. Bom, e essa aqui é a embalagem desse batom, tá? Não é uma embalagem de luxo, mas é uma embalagem muito bem feitinha, de boa qualidade, tá? De encaixar. E é isso. E o tom desse batom é um vermelho rosado que fica ali entre um vibrante e um intenso, talvez. E aqui tá o swatch dessa cor, um vermelho rosado, vibrante, eu poderia dizer, com o subtom frio. De todos, o vermelho mais rosado, mais frio é esse. E deixa eu me afastar aqui para que vocês possam ver todas as cores, né? E ter uma visão geral para ficarem craques na hora de diferenciar subtons quentes de subtons neutros de subtons frios. E chegamos ao fim desse verdadeiro guia do batom vermelho. Eu espero que as informações aqui tenham ajudado vocês, tá? Se você tinha alguma dúvida a respeito de tom e subtom, espero que essas dúvidas tenham sido sanadas. E se você se sente insegura na hora de usar o batom vermelho, eu espero que a regra do subtom te ajude. Mas lembre-se que o melhor método é sempre o espelho, gente. Então, o ideal é você escolher o tom que mais te agrada, independente do subtom, aplicar na boca, se olhar no espelho e aí, se gostou, se joga. Esse é o tom ideal para você. E se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.